Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia dental interna, que é uma importante área da odontologia, principalmente da endodontia, porque é muito importante que a gente tenha o conhecimento dessa anatomia para que a gente possa realizar o correto tratamento endodôntico. Se nós não conhecermos essa área e nós não conseguimos, de repente, compreender essas dificuldades que a própria anatomia dentária vai representar, nós teremos aí uma dificuldade a mais para realizar a terapia endodôntica. Então, para isso, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre esses aspectos importantes, né, de interesse, principalmente aos endodontistas e estudantes de endodontia. Então, nós vamos falar hoje das características da cavidade pulpar e das diferenças anatômicas dos elementos dentários, enfatizando principalmente os incisivos e os premolares, que são os elementos dentários, os quais nós iremos realizar o tratamento endodôntico, primeiro a nível laboratorial e depois no nível clínico, quando a gente estiver fazendo o atendimento do paciente em nossas clínicas. Então, nós precisamos primeiro compreender as características anatômicas gerais desses dentes. Todos os elementos dentários, eles apresentam características anatômicas que são peculiares. E nós precisamos compreender como elas se apresentam. Uma outra informação que é muito importante a gente sempre ter em mente é que, mesmo naqueles dentes que são unirradiculares e que apresentam um único canal, eles apresentam um único canal principal. Porém, nós sempre iremos estar cercados de uma teia, né, um sistema de condutos que vão fazer a inervação, a irrigação deste canal principal que aloja o tecido pulpar, que é um tecido conjuntivo frouxo, responsável por todas as funções do elemento dentário, né? Defesa, proteção, regeneração, sensibilidade. Então, ele vai alojar isso aí. Então, o que nós temos que ter em mente é o seguinte. O nosso elemento dentário, ele vai ser dividido entre coroa e raiz. Dentro da coroa, nós temos uma câmara, que anatomicamente vai refletir a anatomia externa do dente. E dentro dos canais, dentro das raízes, nós temos os canais, que também refletem a anatomia das raízes. Então, dentro da câmara pulpar, que está na coroa, a gente vai ter a polpa coronária. E dentro do canal radicular, que está dentro da raiz, nós vamos ter a polpa radicular. Então, nós precisamos entender que a cavidade pulpar é uma cavidade anatômica contida no interior do dente, que é circundada por dentina e aloja o órgão pulpar. Isso vai conferir, então, ao elemento dentário uma característica muito peculiar, porque o nosso tecido conjuntivo frouxo, responsável pela inervação da estrutura dentária, ele está preso e retido em uma loja que não vai expandir, que é revestida de dentina. Então, quando eu tenho um processo inflamatório, por menor que seja, isso já vai trazer a um certo desequilíbrio da estrutura da polpa coronária. Por quê? Porque eu não tenho para onde fazer o correto escoamento do exudado de fluidos que se formam durante a inflamação. Então, o tecido pulpar sofre com isso. Então, aquilo que era para ser positivo dentro de um processo infeccioso, que é o processo inflamatório, visto um processo inflamatório de defesa, no tecido pulpar, ele pode se transformar em algo que não é muito bem desejável devido a essas características, né, dele estar preso e alojado no interior de uma parede inelástica que não vai expandir frente à chegada de fluidos e líquidos e células vindo, né, da área de inflamação. Então, na câmara pulpar, na cavidade pulpar, a gente vai ter aqui a cavidade pulpar dividida em cavidade coronária e radicular. Essa cavidade, ela vai sofrer alteração durante ao longo da nossa vida.
À medida que nós vamos envelhecendo, à medida que o tecido pulpar se mantém inviável e os odontoblastos que produzem dentina também, o nosso dente envelhece. E eu vou ter uma produção de tecido dentinário ao longo de toda a nossa vida. E isso pode vir a modificar o formato e o tamanho dessa câmara. Se esse paciente tiver restaurações extensas, se ele tiver cárie crônica, isso também vai influenciar nesse processo. Então, na minha câmara pulpar, ela vai acompanhar a anatomia externa do dente, tá? Então, eu sempre vou ter interiormente um teto. Nesse teto, nós temos os pontos mais altos, que são chamados de vertículos pulpares ou corno pulpar. Nós temos um soalho presente nos dentes multirradiculares, que não deve ser lesionado durante a cirurgia de acesso, porque ele também nos serve de guia para que a gente possa fazer a localização dos canais. E nós temos as paredes proximais, né? As paredes proximais, que são as paredes mesiais, distais, vestibular e palatina. Então, o teto da câmara pulpar é aquele que vai estar mais próximo à borda oclusal ou incisal. É o teto que a gente rompe quando faz o acesso, visando cair no vazio. O vazio é a câmara pulpar, que vai ser maior ou menor, dependendo da idade do paciente, das características, se existem fatores relacionados a disfunções, restaurações, né? Pode mudar ou diminuir esse aspecto. O soalho. Soalho é a região oposta ao teto, né? Nessa região do soalho, normalmente ele vai ficar a nível de linha cervical, e ele serve de guia, né, para nos sinalizar as entradas dos canais radiculares, não devendo ser lesionado. Nos dentes unirradiculares, a gente não tem a presença do soalho físico. Nós temos a presença do que chamamos de um soalho virtual. Por quê? Porque a câmara pulpar se comunica com o canal radicular, né? Numa linha reta, vamos dizer assim. Então, a gente não tem aquela linha física em dentina que seria o soalho, mas nós temos um soalho virtual. Então, observem aqui. Aqui eu tenho uma imagem do elemento dentário multirradiculado, onde é possível, na imagem radiográfica, nós observarmos, olha só, a presença da câmara pulpar revertida pelas paredes e o soalho e os canais radiculares, né? E aqui eu tenho o soalho. Já em um dente unirradicular, é possível perceber que a câmara se comunica com o canal. Então, eu não tenho esse soalho físico, e sim um soalho virtual. É muito importante também a gente relatar que nos pacientes jovens, normalmente a minha câmara pulpar será mais volumosa. E os pacientes idosos, eles tendem a apresentar uma câmara pulpar mais atrésica. E isso é decorrência, normalmente, do nosso processo de envelhecimento, que pode ser agravado ou que pode ser intensificado se esse paciente apresenta restaurações extensas, cáries crônicas, restaurações em amálgama, né? Algum hábito parafuncional que vai levar aí, obviamente, a esse desgaste. O canal radicular, como eu falei para vocês, ele vai acompanhar a anatomia da raiz. Então, eu posso ter um canal principal, né, que vai acompanhar a anatomia da raiz, que quer dizer, se essa anatomia ela tem achatamento no sentido mesiodistal, esse canal vai ser achatado no mesmo sentido. Se essa raiz apresenta algum tipo de curvatura, que na maioria das vezes vai se apresentar paradistal. Por que essa curvatura é paradistal? Porque ela acompanha o trajeto do feixe vasculo nervoso. Acompanhando o trajeto do feixe vasculo nervoso, então a raiz tende a seguir a sua finalização, né, o fechamento da sua raiz, acompanhando esse trajeto. Por isso, os dentes tendem a apresentar uma curvatura paradistal. Como a gente falou no início, nós nunca devemos pensar que mesmo um canal, uma raiz que tenha um canal principal, ela vai estar sozinha, né? Nós temos ramificações, e essas ramificações fazem com que a gente tenha a obrigatoriedade de pensar que o meu canal, ou melhor, eu vou sempre trabalhar um sistema de canais. Nunca eu vou pensar, eu apenas vou trabalhar esse canal principal.
Os nossos instrumentos e as nossas técnicas de preparo, elas não vão chegar a tocar todas as paredes do canal principal. Então imagina esses canais que são acessórios, que são secundários. Para isso eu preciso associar durante o meu preparo as técnicas adequadas. Não pensar apenas na modelagem mecânica. Eu preciso associar sempre o processo de sanificação que a gente vai acompanhar nas próximas aulas. Então, o nosso sistema de canais reticulares ele pode ser dividido e classificado segundo o Soares da seguinte forma.